Boa noite, queridos! Uma ótima finalzinho de sexta-feira para cada um de nós. Se fôssemos judeus, já estaríamos comemorando o sábado, depois do anoitecer. Boa batida mesmo, Samuel. Como Deus é bom, hein? Bem-vindo todos a mais esse momento com o Senhor, para o Senhor, pelo Senhor. E nós estamos aqui juntinhos em mais uma live, hoje 23 de maio de 2025. E o tempo não tem dó de ninguém, né, gente? O tempo continua aí passando depressa. E a gente vai sentindo isso nas contas, né? Não é nem no corpo, é em tudo, a gente vai sentindo tudo isso. Deixa eu ver se eu acendo aqui de novo, gente. Um negocinho aqui não pode nem se mexer, queridos, que o negócio já fica encrencado. Pronto, precisa comprar um novo. E aí, gente, tudo abençoadinho? Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui juntinho com vocês, representando a igreja de qual fazemos parte, igreja evangélica, subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação. E a igreja vai fazer 59 anos em outubro e novembro, a igreja vai estar comemorando. Gente, 59 anos, passou muito depressa, hein? Pensar que... Parece que ontem mesmo estávamos comemorando, junto com a pastora Cláudia, 50 anos da Subimos com Jesus. Foi tão maravilhoso, né, gente? Foi tão lindo. E esse ano nós estaremos comemorando, nos alegrando pela existência desse ministério. Tomara que a gente chegue até lá, né, gente? Até outubro e novembro desse ano, para comemorarmos juntos os 59 anos do ministério, gente. E ano que vem vai ser 60 anos do ministério. Ui, que saudade de tudo, hein? Que saudade dos tempos que ficávamos juntinhos com a pastora Clau. Que saudade dos tempos também com o missionário, né, gente? Dá saudade. Não adianta falar que não, que a gente tem saudades. Mas temos que seguir em frente, né? Porque a vida continua, como diz todos os ditados por aí. A vida continua e vamos continuar firmes na presença de Deus. E sabe, eu vinha pensando dela, eu estava lá na Germânia, junto com a Sandrinha, que a gente está tentando montar uma sala para os piazinhos de lá da Germânia, para os que frequentam o culto de lá, eles são uns amorzinhos, né, gente? E a Sandra já pintou uma parede de tinta de lousa que a gente comprou, tinta de lousa. Então, eles vão se esbaldar. A Sandra já pegou os giz, vão se esbaldar. Comprei hoje o tapete. Ai, gente, se eu tivesse um tapete daquele quando eu era criança. Parece a Cityville, sabe? Para pegar os carrinhos e brincar com os carrinhos, assim. Ai, gente, que delícia! Comprei 4 sofazinhos para ficar poltroninha de sofá. Vamos comprar as mesinhas ainda. Vai ficar uma delícia. Tô comprando os adesivos, vendo para adesivar a parede. Vai ficar muito fofinho. Só que eu tenho que comprar umas cadeirinhas bem reforçadas para as crianças da igreja, porque o popô de todo mundo tá ficando grande, né? Tá ficando grande. Paz, Ritinha, paz, Samuel Klein, paz, Pastor Mário Sato, Sandrinha, paz, Stephanie. Eu ri muito hoje, porque, sabe, Stephanie, esses dias eu falei, Yuri, pega lá a cadeirinha na outra sala para você. Ele falou, não posso não, pastora. A última vez que eu sentei na cadeirinha, ela não me aguentou. A gente cresce, né? Então tem que comprar umas mais reforçadas
para os meus pequeninos gigantes poderem sentar. Mas, gente, vai ficar muito gostosinho o ambiente. Quero colocar uma lâmpada bem forte, colocar as câmeras também lá dentro para poder monitorá-los e vai ficar muito gostoso. É com carinho mesmo, muito carinho, pensando sempre, Ritinha, é isso mesmo. E o inimigo não pode nos parar mesmo em meio a todas as situações complicadas, né? Porque quem não tem complicação na vida, fala sério, né, gente? E quando tá todo mundo sentindo fortinho, vem um golpe de uma dor, de uma enfermidade. E é muito chato, gente. Eu tô sabendo de pessoas queridas, muito queridas, que aquele maldito mosquitinho pegou lá, chamado dengue. Pessoas muito queridas. E olha, tá arrebentando com as pessoas, viu? Pessoas fortes, pessoas mais fraquinhas, não importa, mas todas elas, ó, arrebentadinhas com esse tal do mosquitinho da dengue. Então que o Senhor cure a cada um, que o Senhor impeça, né, de chegar qualquer moléstia na casa dos meus queridos, dos meus amados, na minha também. Aí eu tava vindo pra cá, falei, nossa, se eu precisar, pertinho de mim mesmo não tem ninguém, né? Se não é o pessoalzinho da igreja, minha família mora tudo longe. Me deu um chororó, gente. Me deu um chororó, que parece que não, viu, pessoal da igreja? Eu dependo realmente de Deus mesmo. Daí, assim, meu pai, me bateu aquela coisa, eu não tenho mais, eu não tenho ninguém. Lógico, se eu precisar, esse pessoal da igreja tá sempre pronto a ajudar, mas não é a mesma coisa, né, gente, do que tá ali na casinha, morando junto, ou casas próximas de parente. É bem diferente, gente, é diferente. E então você que tem aí a sua família pertinho, dá um abraço bem gostoso. Se estiver aí bem pertinho de você, dá um abraço. A pessoa talvez nem vai saber porque tu tá abraçando, mas ela merece, né? Ele merece, a sua esposa, seu esposo, seus filhinhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, tá aí juntinho com você, cuidando da sua chatice, cuidando da sua bondade, merece um abraço, né? E ó, faz falta um abraço, viu, de família, pode crer que faz. Faz sim, você reclama de tudo aí, para de reclamar, porque o apoio familiar é no nível do seu DNA, né? Se o DNA de pessoas mais frias para se tratar, vai ser mais frio. Se é meio jumentinho, vai ser meio jumentinho. Se é pegajoso, vai ser pegajoso. Mas abre o coração aí, dá um abraço em quem tá aí do seu ladinho, porque, gente, faz diferença e muita diferença esse aconchego, esse cheirinho de família, esse cafunézinho, sabe? E a esposa é carne da carne, o esposo é carne da carne, osso dos ossos, e esse cheirinho que só você gosta. Ele é muito importante, tá? Esse cheirinho que só você gosta, esse corpinho que lhe pertence, chamado marido e mulher. Então, dá um carinho aí, que eles precisam desse carinho. Boa noite, Simone Ravaiani, seja bem-vinda, queridona. E glória a Deus por tudo, hein, gente? E além do chororó que me deu vindo pra cá, né, saindo da Germânia, de pensar, nossa, eu não tenho mais a família junto comigo, é difícil, gente, é difícil. Eu não tinha me tocado até falar pra uma pessoa querida, você tá com a família, você não tá com a família? Aí eu me toquei, nossa, se eu pegar a dengue, ai, gente, difícil, gente, vocês não sabem, renegar tudo por amor à obra tem um preço muito alto, viu? Tem um preço alto a vida sempre tem um preço muito alto. Mas também, depois do meu chororó, eu também tive uma reflexão que o inimigo, ele quer, de toda e qualquer maneira, controlar a nossa fala, a nossa boca, né? Porque ninguém está preparado para ouvir o que Deus tem para falar, sabe, gente? E eu não estou falando de indelicadezas, tá? Eu não estou falando. Eu estou falando que o sistema do inimigo sempre foi tentar calar a boca do homem e da mulher de Deus, seja com guerras, desafios e até mesmo com pecado, viu? É uma das armas muito fortes que o inimigo ele tenta usar. A gente nunca vai cansar de bater nas mesmas teclas, né? E mesmo assim a gente passa a esquecer. E pode ver que por muitas vezes o inimigo tentou calar homens e mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras e também no nosso mundo aqui fora das Sagradas Escrituras com o pecado. Se tem uma fórmula muito eficaz que Satanás põe, é o pecado. Observa bem que quando Adão e Eva conhecem o pecado lá no Jardim do Éden, eu não estou falando do sexo, hein? Estou falando da desobediência.
eles se escondem de Deus e ficam lá, né, escondidinhos, isolados. E já começa por aí, né, que o inimigo, quando ele introduz o pecado em Adão e Eva, né, introduzido, eles silenciam com Deus e passa ali a ter uma vida errante. Pode observar bem. O inimigo, de todas as maneiras, ele tenta calar nossa boca. E um exemplo muito clássico disso, que o inimigo, de alguma forma, ele tenta nos parar, é a história de João Batista, né? Que João Batista, ele ia lá no Rio Jordão, na beira do Rio Jordão, lá no deserto. Ele saía do seu habitat, do seu modo bem estranho de vestir-se e comer também, e ele ia lá na beira do Jordão e começava a pregar: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus é chegado a vós. E quando as pessoas o enfrentavam lá, ele falava: raça de víbora. E não tinha como calar a boca de João Batista com o pecado. Era um homem íntegro, escolhido, separado por Deus desde o ventre, para ser aquele que anunciaria a chegada do Filho de Deus entre o povo de Deus. E estava lá João Batista na beira do Rio Jordão, pregando, e uma das suas pregações ele fala bem claro para Herodes que ele estava errado, porque ele havia roubado, adulterado, né, com a mulher do seu irmão. E aí, gente, isso resultou para João Batista uma prisão. Ele foi preso. E quando ele estava preso, diz a palavra do Senhor que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista. Apesar que João Batista falava as verdades, Herodes gostava de ouvir João Batista, gostava de ter João Batista próximo aos seus ouvidos. Ele tinha uma certa carisma por João Batista. Isso é muito perigoso, hein, gente? Tem muita gente que gosta de ouvir a pregação, tem muita gente que gosta do nosso modo de falar, mas está ligado ao pecado, está ligado totalmente a pessoas incrédulas, decididas a não servir a Jesus. E era o caso de Herodes. Ele estava totalmente ligado com a mulher do seu irmão, né? Ele estava totalmente ligado com ela. Se eu não me engano, é Herodias, né, gente? E quando ele estava lá comemorando o aniversário dele, tudo assim, na cabeça dele estava tudo certinho, né? Ele tinha ali João Batista sobre os cuidados dele na prisão, e de repente ele dá uma festa de aniversário. Gente, festa de aniversário também é outro bicho perigoso, né? É um momento onde as pessoas bebem, se alegram e festejam e perdem um pouquinho da consciência, porque a alegria em excesso, sem ser ligada em Deus, faz a gente criar certas tolices, né? Certas alianças tolas na vida da gente. E tava lá Herodes, né, comemorando o seu aniversário, festejando com seus convidados, e daí Herodias manda sua filha, né? Você sabe que quem não presta usa todo mundo, né? Quem não presta usa a filha, usa a mãe, usa pai, usa o pastor. Quem não vale nada, ele está sempre pronto a usar a gente como objetos de manipulação. E era o caso dessa mulherzinha à toa aí, que nós temos muitas nos dias de hoje, né? Pessoas manipuladoras, que quando você não tem nada para dar, você não existe. Mas quando você tem algo a oferecer, você é precioso na vida dessas pessoas. Não é assim, desse jeito? Eu penso a mesma coisa. E daí, gente, o que acontece? A menina começa a dançar lá, a adolescente começa a dançar, ele fica todo abobalhado e fala para ela assim: o que você quer de presente por ter dançado? O orgulho, né? O maldito orgulho que faz contrato com o diabo, né? O maldito orgulho faz com que a gente faça contrato com o capeta. Essa é a grande verdade. E tá ela lá dançando, ele oferece: se pedir eu te dou até a metade do meu reino. Cara, coisa não era pouca não. Um homem com orgulho massageado pelo pecado, ele faz promessas idiotas, né, gente? Essa é a grande verdade. E ele fez. E ela foi correndo para a mãe dela, porque o objeto tem que pedir para o seu senhor licença, né? Os servos do diabo têm que pedir para o seu chefe o que deve ser feito. Eles não têm livre-arbítrio não, gente. Eles não têm, não. E ela foi lá e a mãe falou assim: filha,
Tô com uma raiva do tal do João Batista, porque ele ficou falando do meu pecado. Então, filhinha, pede a cabeça dele numa bandeja de prata. Ui. E a menina fez. E quando ela foi pedir isso, você acha que Herodes gostou? Lógico que não, gente. Mas o orgulho do bichinho estava ali, que não podia ser ferido. Um rei, quando ele falava alguma coisa, diante ainda de todo mundo, ele tinha que cumprir. E ele cumpriu. É incrível, né? Eu percebo isso, gente. Não sei se você percebe aí do outro lado também. As pessoas não têm palavra para nada. Elas não têm caráter, integridade, são mentirosas. Mas quando se trata de ferir a gente, não sei, de repente eles criam do nada a palavra. Não posso voltar atrás. Tem que ser desse jeito. E o mais engraçado, gente, que o Deus de João Batista era o mesmo Deus de Daniel, né? Era o mesmo Deus de Daniel. No entanto, Deus livrou Daniel da cova com os leões, de ser morto, de ser alimento para os leões. Mas João Batista não aconteceu o mesmo, não. E foi o que aconteceu. Foi entregue numa bandeja de prata a cabeça de João Batista. E não estou esquecendo do início da nossa palestra aqui, não, do nosso quase monólogo, né? Vocês estão aí concordando, eu estou vendo. Glória a Deus por isso. Fez tudo isso para silenciar a boca de João Batista. E a nossa boca, queridos, eles podem tentar silenciar, mas a de Deus não. João Batista já estava morto, né? E Jesus está ali começando com tudo o seu ministério. Força total, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo com que o paralítico andasse, perdoando o pecado daqueles que nunca teriam ouvido. Perdoado está dos teus pecados, vai, não peques mais. E é isso aí. A boca de Jesus começa a anunciar o reino vindouro. E da mesma forma que João Batista falava, Jesus começava a falar, aleluia. A ponto que Herodes falou, será que João Batista voltou dos mortos? Não, queridos, era a boca de Deus. Era o próprio Jesus Cristo que andava falando. Mas sabemos também que o inimigo tentou calar a boca de Jesus por várias vezes, viu, gente? Não foi só no final, não, por várias vezes. Uma vez tentaram jogar Jesus num precipício, outra vez vieram as tempestades e Jesus estava dormindo no barco e tudo para matar Jesus. De todas as maneiras, o tempo inteiro, aqueles que se diziam religiosos, poderosos da época, tentavam calar o nome de Jesus Cristo, a boca de Jesus Cristo. E teve um momento que Jesus foi levado diante dos sinédrios, prisioneiro, açoitado. E a palavra de Deus diz, já em Isaías, que ele foi como cordeiro mudo ao matadouro. É engraçado que tentaram calar a boca de Jesus até aquele momento, né? Mas aquele momento começa lá Pilatos a perguntar para Jesus, tu és o Filho de Deus? Estão falando que tu és o Filho de Deus? É você aquele que cura? Falaram que você ia destruir o templo em 3 dias, construiria, que não era para pagar impostos. O tempo inteiro cutucaram Jesus. E Jesus só falou assim, tu o dizes. Tu o dizes. Jesus proferiu poucas palavras, queridos. E o inferno, agradecido que Jesus, enfim, teria calado a boca do Filho de Deus. Jesus vai até a cruz, como um cordeiro mudo ao matadouro. E foram poucas as palavras que Jesus disse. Jesus entrega Maria para os cuidados do apóstolo João. Jesus fala com aquele malfeitor ao lado dele na cruz. Jesus profere algumas palavras ao próprio Deus, né? Mas no final ele fala, está consumado. E por 3 dias, né? Eles falam 3 dias, mas não sei se dá os 3 dias mesmo. Acaba que, vamos olhar pelos horários judaicos, né? Então vamos falar pelos horários judaicos. Jesus realmente silencia a sua voz. E havia em Jerusalém ali o choro dos discípulos, o choro das mulheres que acompanhavam Jesus.
Mas, para surpresa ou engano do diabo e a vitória do povo de Deus, ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos pela força do Espírito do próprio Deus. Ele sai da morte. E agora não era só a boca de Jesus que anunciava as boas novas. Ele, no período que ficou com seus discípulos, indo por toda a face da terra, com aparições a muitas pessoas, fazendo ainda os seus milagres, Jesus chama os discípulos e fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho da salvação, curando os enfermos, expulsando os demônios, batizando nas águas. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Agora não era somente Jesus Cristo que se apresentava diante dos discípulos, agora eles deixavam de ser simplesmente discípulos para serem apóstolos do Senhor. Homens que iriam levar por todos os confins da terra a voz aberta, perseguidos, e o tempo inteiro o inimigo tentando calar a boca do homem e da mulher de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. E a história inteira da igreja, apesar do inimigo tentar nos silenciar através de muitas das armadilhas, queridos, a palavra do Senhor e toda a história da igreja, desde Atos Apóstolos até hoje, a igreja do Senhor não se cala. E quando matam um de nós e quando calam um de nós, se levantam milhares pela face da terra. E no mundo hoje, a igreja é muito perseguida. Eu não estou falando da igreja católica, tá, gente? E nem da igreja evangélica, tá? Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja que proclama Jesus como único e suficiente Salvador. A igreja que proclama, independente da placa, que o único intercessor entre nós e Deus não é Maria, não é João, é o Espírito Santo de Deus. Independente da placa, a igreja que crê que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, vivo, está e voltará, essa igreja do Senhor. Não importa a denominação, mas que crê que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Essa é a igreja do Senhor. E a igreja verdadeira do Senhor, ela está sendo perseguida por toda a face da terra. E tem muitos homens e mulheres de Deus que são mortos por amor à palavra de Deus. Mas, queridos, nós aqui, nesse mundinho de liberdade, estamos sofrendo os maiores ataques de Satanás. E o ataque qual é? A nova pauta. E o ataque qual é? O pecado sendo olhado como normal. O ataque qual é? Nós estamos nos calando com medo de ofender as pessoas. Hoje tem muito crente fraco, gente. Eu nem os consideraria no tempo passado como cristão. Há muita gente fraca. E eu não estou falando sobre pecar e errar, porque eu estou na obra de Deus a minha vida inteira, gente. São 53 anos, eu já assisti de tudo. Eu vi muita gente caindo, eu vi muitos homens de Deus falhando, tá? E não deixaram de ser de Deus por isso, tá? E eu sou uma pessoa também falha. Então, quando você fala, ultimamente tem muito pastor caindo, gente, isso é história antiga. O que eu vi de homens e mulheres de Deus passando por períodos de conflitos internos, de falhas, e homens que tiveram também esposa faz muita diferença, viu, gente? A esposa de um homem de Deus faz muita diferença. Quando a mulher é de Deus, ela entende que ela luta muito. Pastora, você não lutou? Gente, eu lutei muito, tá? A gente não pode comandar as outras pessoas, mas eu estou falando em pastorado, tá? Homens que começaram um ministério muito cedinho, que trabalharam erguendo igrejas, erguendo templos, provavelmente mulher incrível ao lado deles, tá? A mulher, ela não tá aqui para substituir o homem, ela tá aqui para ajudar, para estar ao lado do homem. Infelizmente, na minha vida, não foi dessa maneira. O homem vai ser ajudador. Não, queridos, o homem, ele é o
provedor. A mulher é ajudadora, tá? Essa é a palavra. É assim que funciona nas Sagradas Escrituras. Quando uma mulher, ela fica masculinizada diante da situação, ela perde. Ela simplesmente perde, tá? E voltando, né, que a gente tá falando que hoje no nosso mundo é mais fácil é uma perseguição sutil contra nossas crianças, uma perseguição sutil contra os nossos adolescentes, é uma perseguição sutil contra o casamento, contra a sexualidade que nós optamos, eu não optei, eu já nasci assim, mas tem uns que optam, né, porque nasceram já com um trauma, já na infância, ou nasceram com, sei lá num lar disfuncional, eu não posso, eu não sei, eu não vou julgar, tá, gente? Mas optaram por viver a Cristo, por viver o celibato por Cristo, ou por viver a heterossexualidade, mesmo não sendo o caso deles. E parabéns para essa gente, parabéns de coração, parabéns. Vocês são mais fortes do que imaginam. Pessoas que optaram por viver um celibato por Jesus, por fato da sua sexualidade não ser definida como hétero, e você preferiu abrir mão para viver Jesus, você é incrível. Eu te admiro demais, 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 viu? Te admiro demais, você que abriu mão dessa situação, eu te admiro, oro por cada um de vocês. Tem uma força aí que é incrível, incrível. Uma pessoa que abre mão do que sente para viver Jesus, você está de parabéns, porque o seu pecado é muito visto dentro das igrejas e os outros são tolerados, né? E como normais. Então, para mim, uma pessoa que supera o fato da sua homoafetividade, né, como dizem por aí, para viver a religião Cristo, isso é incrível. Eu acho que você tem uma força muito, muito, muito assim, linda. Dá para fazer um ministério muito lindo através da tua vida. E é um assunto delicado, porque se trata de vidas, se trata de histórias, né, gente, de ligações, se trata de humanidade. Não é simplesmente, a minha religião essa é certa, não é assim. Se trata do que a pessoa entendeu, do que ela crê, do modo que ela vê, o que ela sente em Deus, o quanto Deus invadiu a vida dela e dominou a vida dessa pessoa. O quanto dominou, o quanto ela renega por amor a Cristo, quantos conflitos ela diariamente tem desafio. Mas vou te dar uma notícia, viu? Assim como na homo, na hétero, em todos os outros pecados, vai chegar um momento que o diabo não vai ter mais acesso à tua vida e você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, viu? Vai ter um momento que quem vai ficar calado é o diabo, tá? E você vai poder glorificar a Deus, a tua completa vivência da palavra de Deus. Eu desejo isso e creio nisso e vejo isso na vida das pessoas que optaram viver Jesus, tá bom? E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos bombardeados por doutrinas contrárias à palavra de Deus, seja sobre pós-morte, doutrinas contrárias à palavra de Deus, seja em práticas espirituais erradas. Hoje eu estou politicamente correta para falar, porque, gente, dá muita compaixão de pessoas que vão lá em práticas espirituais erradas, crendo que está fazendo certo, dá muita compaixão. E eles são dignos de ter essa experiência com Deus, essa nova fase. Porque tem muito cristão que faz voodoo gospel, viu? Voodoo gospel. Porque um cristão que fala, vai ver, vai pagar por isso, gente, isso daí é um campo de Satanás, não é um campo de Deus, não, é um campo de demônios. Uma pessoa que está na igreja invejando o próprio Moisés da igreja, né, o próprio pastor, competindo um com o outro, gente, isso é campo de Satanás. Se você está nessa, sai fora, sai fora, sai fora, se liberta em nome de Jesus. E vamos nos manter, porque o que mais o inimigo quer, seja na bandeja de prata, seja pelo pecado, é calar nossa boca. Mas eu vou dar mais uma dica, tá?
Se por acaso for o diabo te oferecer um pecado, eu não sei qual é. Pecado é pecado, tá, gente? Para te calar a boca. Faz como Davi. Escreve uns salmos. Faz da tua experiência uma experiência para ajudar outros a não caírem. Transforma isso em bênção na tua vida, transforma isso em libertação, transforma isso em canção, transforma isso em pregação, transforma isso em ajuda, em ministério, mas não deixa o diabo calar a tua boca, não deixa ele calar a tua boca, não deixa, continua falando, olha, não vale a pena, Deus é maior, Deus é melhor, e continue levando com humildade, com simplicidade, com amor, com quebrantamento, o que você aprendeu, mesmo no erro. Leva com quebrantamento. Ah, o erro foi bom. Erro nunca é bom, gente. O dia que se o erro fosse bom, Jesus precisava vir morrer por nós. Erro não é bom, errar não é bom, falhar é terrível, traz consequências horrorosas. Essa é a grande verdade, traz consequências horrorosas na vida da gente, traz lágrimas quentes, lágrimas amargas, desespero. Erro em sentido nenhum é bom. Mas já que erramos, vamos transformar os nossos erros em bênção. Já que erramos, vamos dar a volta por cima com Cristo, vamos pegar o nosso erro e usá-lo. Gente, eu gosto de esfregar na cara do diabo quando ele esfrega alguma coisa na minha. Eu amo desaforar o diabo. E não são as pessoas, não, viu, gente? Porque um modo de desaforar, talvez a sua luta é contra as pessoas. A minha não. Eu já amadureci isso faz tempo. Não é que eu gosto de todo mundo, tá? Não gosto de todo mundo, não. Tem gente que é difícil descer, até com óleo ungido é difícil descer nas goelas. Mas eu aprendi que a minha luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades desse mundo. E assim como eu conheço que todo bem vem de Deus, o mal eu sei que vem do adversário. Aí, gente, como eu amo desaforar quem desafora. Como? Ajudando a resgatar vidas. Ajudando a tirar pessoas do cativeiro. Ajudando a tirar pessoas das garras do adversário. Gente, é o que eu amo. Eu amo desaforar o diabo. Eu amo ver uma pessoa restituída em Deus. Eu amo ver pessoas descendo as águas. Eu amo ver crianças abençoadas, protegidas, com um lar abençoado. Eu amo ver pessoas prosperando. Eu amo ver o Deus Todo-Poderoso agindo dentro das casas. Por mais que eu não entenda certas coisas que está acontecendo, eu amo ver o agir de Deus. Então, pega o agir de Deus sobre a tua vida agora e faz acontecer. Eu falhei, pastora. Vai ficar escondida atrás do arbusto igual Adão e Eva? Que ridículo, gente. Você já tem o sangue do cordeiro. Eu falhei. Não fica nem se exibindo aí com o popó de fora espiritual e nem também atrás do arbusto. Vai diante de Deus, se arrepende, conta para ele, pede para ele uma orientação. Se ele te deixar em algum momento na gavetinha lá, continua na gavetinha, mas glorificando a Deus. Se ele te deixar, como diz os assembleanos, no gancho, continua no gancho adorando a Deus. Se ele colocar você já em atividade, vai adorando a Deus e tomando consciência aonde você erra, onde não erra. E assim vai. Mas não deixa o diabo calar a tua boca. De adorar a Deus, de proclamar as boas novas do Senhor, de proclamar que Ele é Deus, de proclamar que Ele é a tua segurança. Eu quero abrir com você, é um salmo tão conhecido, dá para falar de cor, né? Mas eu quero abrir, porque a versão Raquel não é muito legal. É o Salmos 91, tá? Nós não vamos ler inteiro não, mas eu quero só ler um pedacinho aqui com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que se esconde do Altíssimo, é aquele que habita no coração de Deus, no esconderijo de Deus.
Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo. Ai, Senhor, eu tenho, mas não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, e em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Vamos até o final? Vamos lá. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com seus pés em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cabra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia dele, e retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É isso aí, gente. Terminando por hoje, que Deus abençoe a cada um. Continue proclamando as bênçãos do Senhor. Amanhã é o último sábado do nosso clamor pela família. Minha família é uma bênção. Lindas as fotos que a Simone tiraram, a montagem que ela fez. Muito linda. Amei, viu, gente? Amei. E domingo encerra no Recanto e encerra lá no Jardim Germânia. No domingo, no Recanto, vão estar os grupos. Creio que a Cleo vai estar com um grupinho dela, a Simone, a Bibi no piano também, a Stephanie, vai estar todo esse pessoal aí lindo, vai estar apresentando lá na Igreja do Recanto. E também vai ter uma palavra poderosa, tanto no Recanto quanto amanhã na Igreja da Dutra. E domingo à noite, lá na Germânia, vai estar o pessoalzinho abençoado, encerrando. Vai estar lá todo o pessoalzinho do irmão Jaime, a Irislene, a Nadima, né, Nadima? A Lúcia, a Lisa. Vai estar lá o pessoal, se eu esqueci algum nome, me perdoa. A Marcinha, o Valdenir, o Valdério, a Sandrinha. Vão estar lá encerrando o culto, Jaiminho, em nome de Jesus. E eu quero que Deus continue. Dia 31 é sábado também, Juju? Ah, então dá tempo ainda de alguma família mandar para... Então, legal. Nossa, foi melhor ainda. Tem a família da Cleo que quer mandar para as fotos para a campanha da família. Então, esse sábado não encerra, é o outro sábado. O encerramento a gente tem que caprichar, né, gente? Vamos caprichar no encerramento. Amanhã tem aula, se Deus permitir, vai estar o professor Rodrigo Lima também, já está confirmado, amanhã junto com a gente, que vai ser bênção. E é isso aí. Obrigada, Ju, por me alertar. Glória a Deus. Ai, eu não aguento mais ver o ano passando depressa. Ai, 15 de junho, gente. 15 de junho, batismo nas águas. Batismo nas águas, 15 de junho. Você está trabalhando para levar uma alma para o batismo nas águas? Gente, trabalha. Pelo amor de Deus, trabalha. Trabalha para levar almas para o batismo nas águas. Não faz corpo mole. Luta, pelo amor de Deus, luta. E vamos lotar a igreja dia 15 de junho. Guarda o dinheirinho, guarda a condução, arruma amigos para ir junto. Vamos fazer a caravana, vamos fazer acontecer. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Lógico, eu sozinha não consigo, mas você cheio do Espírito Santo junto comigo, a coisa vai fluir. Então, vamos trabalhar para o dia 15 de junho ser uma bênção. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus permitir, eu sei que Ele permite.